na verdade, reumatismo não é uma coisa, né? Engloba mais de 100 doenças. E geralmente que comprometem o sistema músculo-esquelético, mas que não são de origem traumática, né? Isso é da ortopedia e da traumatologia. Então o resto nós tratamos. Reumatismo não é uma condição, né? Engloba um grupo de patologias que tem mais de 100, 120, 130 diagnósticos definidos. Então, normalmente o que essas doenças têm em comum é o comprometimento articular, né? Geralmente a instalação dos sintomas é de forma insidiosa e acabam de alguma forma representando algum tipo de limitação funcional, né? Então a pessoa pode ter dor, evidentemente, que é o que geralmente chama mais a atenção do paciente, né? Mas algum tipo de limitação para a execução de movimentos, né? E na medida em que esse desconforto persiste ao longo dos dias, já talvez caracterizando uma condição mais crônica, então nessas situações a gente já pode pensar que possa se tratar de uma patologia reumática. E em boa parte, né, dessas condições não é uma articulação comprometida, né? Então a gente vê que é um comprometimento um pouquinho mais extenso, e isso também é uma situação que chama atenção para a possibilidade de um diagnóstico de algum tipo de reumatismo. Depende do grupo de doenças. Tem algumas doenças que têm na sua origem, né, um processo degenerativo, e isso tem a ver com o processo de envelhecimento. Então, geralmente, né, esse tipo de desgaste incide sobre a cartilagem articular, e sim, então, nessa situação a gente observa a ocorrência dessas patologias em pessoas mais idosas, né, pelo uso do corpo ao longo da vida, evidentemente. Mas tem outras doenças reumáticas cuja origem se dá numa disfunção na parte imunológica, né, que são as artrites, que a gente diz. E aí não tem faixa etária, inclusive tem doenças que incidem em pessoas bastante jovens. Tem, claro. Primeiro, assim, que é o nosso grande desafio, é preservar a função articular. Porque esses processos podem, ao longo do tempo, acabar deixando cicatrizes, né? E às vezes, quando a gente controla o fator que desencadeou aquela doença, a pessoa pode ficar com algum tipo de sequela, que na verdade acaba se manifestando como limitação física para a execução, né, das atividades diárias, profissionais, enfim, né? Então esse, na verdade, é sempre o centro assim da nossa atenção, né, que é a preservação da função articular. Depende do que desencadeia, da extensão do comprometimento, né, e evidentemente da resposta do paciente. Nem dá para a gente comentar que existe sim uma intervenção que seja padrão para todas as pessoas, né? E tem pessoas que respondem favoravelmente a algum tipo de proposta terapêutica e outras não, né? Então isso a gente vai adequando sempre para cada paciente, né? E é evidente, assim, tem algumas doenças que são as doenças chamadas sistêmicas, né? Que tem na sua origem essa disfunção imunológica, né? Que a gente estava conversando antes, que podem apresentar um comprometimento inflamatório articular com extensão para outros sistemas. Tá? Tem doenças, por exemplo, como o lúpus, né, que pode apresentar também alterações de pele, comprometimento da função renal. Tem doenças, uma outra que se chama síndrome de Sjögren, que pode dar inflamação articular e também das glândulas que produzem a lágrima e a saliva. As pessoas às vezes podem ter olho seco e boca seca, né? E é evidente que na grande maioria das vezes as pessoas nem imaginam que isso possa ser, né, uma doença reumática. Mas então essas doenças ditas sistêmicas podem ter, em associação ao comprometimento articular, né, uma disfunção, vamos dizer, de outros órgãos igualmente importantes, né? Sempre atividade física. Porque além de proteger, né, as articulações de uma possível fragilidade, vamos dizer, decorrente do impacto de uma doença reumática, né, as pessoas acabam adquirindo mais resistência se eventualmente se deparam com uma situação de doença, né? Então, nesse sentido, sim, muitíssimo importante. Tá? Tem uma condição específica, né, na reumatologia, que é a osteoporose, que é a perda de cálcio, né, dos ossos, favorecendo, né, uma fragilidade que pode resultar em fraturas, às vezes até espontâneas, que sim pode ser prevenida. Tá?
Isso tem a ver com o processo de envelhecimento, né? Então, isso requer uma abordagem preventiva sempre ao longo da vida, né? As doenças degenerativas da articulação podem ser contornadas, né, com medicamentos que promovem um reforço dessa estrutura. Mas as doenças autoimunes não, né? Porque aí é uma eventualidade, vamos dizer, né, de uma disfunção no sistema imunológico e aí, em termos de prevenção, a gente não tem muito como atuar. Mas, de qualquer forma, né, em pessoas que têm um condicionamento físico mais adequado, o impacto dessas situações é menor, sem dúvida alguma.